Seja muito bem-vinda à aula da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira e tem a intenção de ajudar você que já tentou emagrecer várias vezes, até consegue com muito esforço um pouquinho de resultado, mas não consegue manter. Na aula de hoje você vai entender por que que você começa tão linda, tão determinada, mas você não consegue manter os seus resultados. Por que que parece que você sempre volta para o mesmo lugar? E como é que o ambiente pode ser a maior prisão ou a sua libertação para tornar esse processo mais leve. E quando eu falo de ambiente, lindeza, eu não estou falando só da sua casa, eu estou falando de gente, estou falando de rotina, de comentários que você escuta sobre o seu processo, sobre a sua tentativa de se cuidar, é sobre o que você recebe no WhatsApp, é sobre o contato que você tem com rede social, o que que você consome no Instagram, tudo. Tudo isso é ambiente. Por que que o ambiente determina tanto? Porque o ambiente pode te deixar pesada ou o ambiente pode te deixar mais leve. Como você sente que seu ambiente é para você hoje? Pensa aí, a sua casa, a sua rotina, o seu trabalho, as pessoas com quem você conversa no WhatsApp, o conteúdo que você absorve num feed do Instagram. Esse ambiente é um ambiente leve para você? É um ambiente que te exalta, um ambiente que dá vontade de você viver, um ambiente que dá vontade de você trocar ideia, um ambiente que dá vontade de você avançar, de você ir para frente? Ou é um ambiente que te derruba, que te suga a energia, te deixa densa, que chega no final do dia você tá tão esgotada que a única coisa que você tem vontade de fazer é cair numa caixa de chocolate ou num pote de sorvete. Ou pedir uma pizza, que você não tem nem energia para você chegar em casa, fazer uma comida para você cuidar de você. Como é que tá o seu ambiente? Muito bom ter vocês aqui, viu, meninas? Quem tá aqui ao vivo, Jane, Patrícia, Thaís, Laís, que gostoso, muito bom. Rebeca, que gostoso, viu? Muito bom ter vocês aqui. Então, ó, vão interagindo aqui no chat para vocês que estão comigo aqui ao vivo, mas vai ser uma delícia compartilhar com vocês a importância de vocês olharem para o ambiente, porque isso daí vai ser muito determinante para o que vocês estão querendo construir na questão do emagrecimento de vocês, tá bom? Me responde aí, com sinceridade, que eu quero saber. Você começa a segunda-feira com que energia? Você começa a segunda animada, aí você faz certinho assim, ó. Segunda, você se esforça, faz bonitinho. Terça, você faz bonitinho. E aí veio talvez uma reunião estressante, uma noite que você não dormiu bem, uma briga, uma discussão dentro de casa, uma cobrança, às vezes no seu trabalho, o cansaço que bate porque você se sente sobrecarregado, você acaba não tendo ajuda de ninguém. Sabe o que que acontece? Quando você vê, você já voltou para aquele mesmo padrão do final de semana, antes de você começar a segunda-feira animada. E qual que é o pensamento que vem na sua cabeça? Eu quero que você responda aí. Pode responder até mentalmente, mas você tem que ser sincera. Quando você vê que você se esforçou tanto, você fez tanto, mas você voltou para aquele mesmo padrão antigo que te deixava longe dos resultados que você quer. Qual que é o pensamento que vem aí? Ó os comentários, ó. Eu não tenho disciplina. Qualquer um outro. O que que vocês pensam? Eu nunca consigo. Eu começo e paro. Eu não consigo manter. Olha só, o pensamento é pesado. Como você. Gente, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, como é que vocês têm um pensamento pesado? Vocês querem ter um corpo leve? Não tem como. A sua vida se constrói a partir do que você pensa. Os seus pensamentos geram os seus sentimentos. Os seus sentimentos vão impulsionar as suas ações. E a sua ação te entrega o resultado. É o que eu ensino para as minhas alunas do PEAR. Pensamento gera emoção, que gera ação, que vai te gerar o resultado. Não adianta você querer ter um resultado leve com um pensamento pesado. E eu vou te contar uma verdade que talvez ninguém tenha te contado, viu? Mas é a minha responsabilidade contar para você. Você não tem problema de disciplina. Muitas vezes o problema que você tem é de ambiente.
Porque a disciplina não vai aparecer do nada. Ah, eu vou acordar um dia com o espírito da disciplina tomando conta de mim. Não vai acontecer, anjo. Disciplina é resultado daquilo que te cerca. Disciplina é um resultado do seu ambiente. O que que é ambiente? É tudo aquilo que te puxa para o automático. Agora, o seu automático é um automático bom, porque hoje eu construí, gente, eu construí. Eu não nasci com vontade de, mesmo fora de casa, eu tô no sítio aqui, mesmo fora de casa, treinar, mesmo fora de casa, garantir que eu vou ter uma alimentação equilibrada. Isso se tornou o meu automático porque eu construí. Só que antes de construir o resultado, eu construí o meu ambiente. Eu vou te explicar isso. Como é que eu fiz para emagrecer dos 30 quilos? Os 8 primeiros foram determinantes. Eu nunca tinha conseguido emagrecer 8 quilos em 21 dias. Imagina, nunca na Terra, mesmo quando eu fechava a boca. Por quê? O que diferenciou muito foi o meu ambiente. Eu vou te explicar isso daqui a pouco. Porque o ambiente te puxa para o automático. O que que é o automático? Aquilo que você faz sem pensar. Se você tem um ambiente que vai te puxar para isso, e o automático não é bom o suficiente para te levar para onde você quer, você tem que trocar o ambiente. Nil, o que que é o ambiente? Já expliquei no início do nosso encontro, mas o ambiente é tudo aquilo que torna mais fácil você fazer aquilo que sua mente entende que é o que você precisa fazer. Então, vamos supor, você chegou um dia cansada do seu trabalho. Você não tá com energia para fazer uma comida elaborada. Você vai pegar o que a sua cabeça entende que é o mais fácil. Você chegou em casa cansada. O que você tem no seu armário hoje te derruba? Porque às vezes o seu armário, o seu ambiente da sua casa, o jeito que você deixou lá, o seu armário, aquele ambiente é o primeiro a te puxar para baixo. Você sabia disso? Porque se eu chego em casa cansada, sabe o que que vai ter no meu armário? Sabe o que que vai ter na minha geladeira? Comida. Comida de verdade. Agora, às vezes, quando eu tô muito cansada, no finalzinho do dia, e tem uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, cacau em pó, você acha que meu coração da obesidade, que eu vivi muito mais tempo em obesidade do que magra, porque eu tinha um negócio com a balança desde os meus 12 anos de idade. Você acha que o meu automático de muito tempo, que lembra que durante muitos anos, gente, durante 6 anos eu casada, eu chegava em casa cansada do trabalho, eu ia fazer uma panela de brigadeiro. Isso era o meu automático. Se eu continuo mantendo no meu armário uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite no dia que eu estiver cansada, o que que minha cabeça vai puxar para automático? Ai, vai comer brócolis, Nil, porque é mais saudável. Não vai. A minha cabeça vai puxar para o brigadeiro. Por isso que eu evito ter em casa. Agora tem mulher que está querendo emagrecer e está com o armário lotado de chocolate, com o armário lotado de biscoito, tá com um congelador entupido de nuggets, de, como é que é o nome do negócio? Sorvete, batata frita da McCain. Ô, gente, pelo amor de Deus, vocês estão maluca? Como é que vocês querem ter resultados bons com um ambiente que tá pesado para te derrubar? Não faz o menor sentido. Facilita os bons hábitos, dificulta os hábitos ruins. Tem mulher que tá querendo avançar para cá, mas tudo que ela tem no ambiente dela puxa para cá. E a cabeça dela tá puxando para cá, porque foi o que ela fez durante muitos anos, se tornou automático. Às vezes você tá querendo estar com a sua cabeça organizada, só que sua casa tá uma bagunça. E aí você fica tentando se controlar, mas você olha, tem louça na pia, a sala tá com roupa bagunçada. Você chega em casa, a sua cama tá parecendo um lixão. Você acordou de manhã, você não teve a condição de arrumar a cama. Gente, é a primeira coisa, e eu não faço para ficar com o quarto bonitinho arrumado. Eu faço para começar a dar um comando na minha cabeça de que eu preciso começar o meu dia organizada. Como eu vou começar o meu dia organizada se a primeira coisa que eu tive contato tá uma zona?
Aí a pessoa tira aquela bagunça de roupa e de não sei o quê, e de lençol, de cobertor. Ela faz um bolo assim, ó. Ela tira da cama e joga num sofá do lado. Ela tira da cama e joga na cadeira. Olha o ambiente da sua casa. Se o ambiente da sua casa é uma bagunça, isso é um reflexo de como tá a sua cabeça. Eu percebo isso, gente. O dia que eu tô muito pesada, assim, desorganizada, porque acontece comigo também, sou ser humano igualzinho vocês. A diferença é que eu mantenho meu nível de disciplina para ter resultados que talvez você hoje não tenha. Porque você não forma um ambiente para te favorecer nisso ainda. Ainda, gente, eu vou trazer para você uma solução aqui no final, tá bom? Quando eu percebo que eu tô muito preocupada, que eu tô ficando muito ansiosa, eu tô me sentindo sobrecarregada, eu olho a mesa do meu escritório. Se eu vejo que tá ficando muito espalhado, às vezes tem três, quatro copos, mais uma garrafa, mais a minha chaleirinha de chá, porque eu faço chá todo dia. Eu deixo lá minha chaleirinha de chá, às vezes a chaleira já tá vazia, eu já levantei várias vezes para ir no banheiro para resolver outra coisa, eu não tirei aquilo dali. Aí do outro lado tem livro, tem caderno, tem coisa para anotar, tem post-it. Aí tem um tripé aqui. Quando eu vejo que minha mesa tá ficando uma bagunça, pera lá, Nil, para um pouco e arruma isso aqui. Porque se a sua cabeça tá assim, você tá tornando o ambiente assim. Tudo muda quando alguma coisa muda. Se você mudar o ambiente, você vai começar a ter estrutura. De onde você olhar tá harmônico, você vai conseguir ter estrutura para mexer na sua cabeça. Como é que é o ambiente da sua cabeça? Como é que é o ambiente da sua casa? Porque talvez seja muito você querer mudar a sua cabeça agora, porque a cabeça é uma coisa que você tem que construir. Mas a casa, gente, a casa é uma coisa que você consegue dar um jeito em um dia. Você não vai dar conta de arrumar todo o seu guarda-roupa, mas você pode dar conta de arrumar uma gaveta. Porque o seu ambiente, ou ele te puxa para baixo, ou ele te leva para cima. É igual elevador. Ou ele te eleva, ou ele te rebaixa. E não adianta você querer ser uma mulher magra antes de você aprender a ser uma mulher leve, porque senão você vai ser uma magra com prazo de validade. Quem de vocês aqui quer ser magra com prazo de validade? É loucura você se esforçar tanto para você saber que você vai perder aquele resultado. Começa a fazer do jeito certo, do jeitinho que eu vou ensinar vocês, que vocês vão ter a oportunidade de ficar assim, ó, grudada comigo 7 dias. E a gente vai fazer esse negócio acontecer, tá bom? Vamos pensar em outro ambiente aí. A colega que sempre oferece um docinho no final da tarde lá no trabalho. Ela sempre tem um docinho, sempre tem uma coisa. Olha para o corpo dessa colega, olha para a vida dessa colega, olha para os hábitos dessa colega, olha para o que ela fala. Porque, gente, uma pessoa que passa o dia inteiro mastigando, uma pessoa que passa o dia inteiro comendo e que ainda faz questão de oferecer para as outras pessoas, é alguém que não está em equilíbrio na vida. Se você quer ter os resultados dessa colega, vai lá e segue o que ela está fazendo. Vai lá e acompanha o estilo de vida dela. Se você quer resultados diferentes das pessoas que você vê hoje, você precisa ser diferente. Só que é pesado você ser diferente num ambiente onde todos os ambientes que você convive, as pessoas estão fazendo tudo igual. Ela acorda, como é que é? Ele acorda e faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. A pessoa acorda e faz tudo igual. Todo dia fulano tá comendo chocolatinho, todo dia. Aí tem mulher, por exemplo, que o ambiente dela é o filho que vai lá, abre uma bala e enfia na boca dela, a mãe aceita. Você tava querendo chupar uma bala? Você tinha se programado para chupar uma bala? Você estava com desejo de chupar uma bala? Não. É que o ambiente te coloca no automático. Só que você ensinou seu filho que isso é permitido. Você achou bonitinho da primeira vez, ele vem da segunda, da terceira, da quarta. Só que ele tá colocando é na sua boca. Você deixa ou você não deixa. Ai, Nil, mas é só uma balinha. Do jeitinho que você fala que é só uma balinha, é só um chocolatinho, é só uma bola de sorvete, é só um potinho de açaí. Não é sobre a comida, gente, é sobre o hábito. E você formar um ambiente que vai te ajudar no processo. Porque tem família que é o tempo inteiro beliscando. Passa o domingo inteiro fazendo comida. Na minha casa era assim.
A gente acordava de manhã, papai já estava lá com o pão da semana inteira. Ele era assim: pegava o pão da semana inteira, sacos e sacos de pão, cortava, passava margarina, ia na frigideira. A gente chamava de pão assado. Aí ia na frigideira e fazia uma pirâmide de pão. Aí fazia um chá. Tô com o despertador aqui. Aí fazia um chá. A Sandra colocou aqui, ó, que ela fica desanimada. Sandra, vamos animar então, minha filha. Vamos animar. Fica aí que você vai descobrir como é que você vai animar. A Gol colocou que a construção é contínua. Gente, é isso aí. Aí pensa, ó, a família inteira girava em torno, no domingo, a família inteira girava em torno de comida. A gente começava assim, começava o dia com uma pilha de pão com margarina na chapa, que a gente chamava de pão assado. Era uma pilha de pão assado, que não era assada, era na frigideira. Aí, uma jarra de chá mate lotada. Gente, eu sinto o sabor até hoje. Era lotada de açúcar. Sabe quando você faz até um. Vocês riem, né? Era um negócio assim muito doce. Aquilo ali era o nosso café da manhã. E a gente só saía da mesa a hora que zerava o último pão. A gente só saía da mesa assim. Começava o domingo de manhã desse jeito. Aí a gente já ia caçar alguma coisa para assistir, e aí assistindo e comendo. E comendo. Aí pega biscoito com margarina, aí mamãe faz um bolo, aí já vem o bolo, biscoito. Não tem uma. Você percebeu que o dia começou sem uma fonte de proteína. Foi nesse ambiente que eu fui criada. Porque as pessoas eram ruins, queriam se matar e me matar? Não. Mas não parava para pensar, era automático. E não tinha, papai e mamãe, eu entendo, eles não tinham acesso à informação que você tem hoje. Então você tem a responsabilidade de cuidar de você e do seu filho, porque você às vezes está com sobrepeso e o seu filho está também. Só que papai e mamãe não tinham acesso a alguém falar para eles o que, que era proteína. Gente, na época a gente falava de mistura. Ah, o que, que tem de mistura? Por quê? Porque é para complementar a refeição e não que aquilo era uma fonte básica de saciedade. E não que aquilo ia te ajudar no processo de emagrecimento, porque você ia demorar mais tempo para ficar sem fome. A gente não sabia que aquele pedaço de carne ajudava na construção de músculo. E que músculo, quando a pessoa está com mais músculo, ela tem mais espaço de armazenamento para acumular menos gordura. A gente não sabia disso, mas você tem acesso a essa informação. E o seu filho está gordo por conta dos seus hábitos. Você entende que é sua responsabilidade começar a mudar esse jogo? Principalmente se você é mãe. As mães dos anos 90 não tinham noção do que a gente sabe hoje. É inadmissível você estar acima do peso e você estar deixando a sua família chegar nesse ponto através dos hábitos que às vezes você introduziu dentro da sua casa. Porque tem mulher que fala, ai, Nil, mas é porque na minha casa tem biscoito recheado que é pro meu filho. Aí eu pergunto, mas quantos anos tem seu filho? Tem 4 anos. Ô anjo, seu filho não tem dinheiro para ir no mercado comprar o biscoito recheado. Quem tá trazendo para casa muitas vezes é você. Você está trazendo a armadilha para a criança e para você. Ah, mas é porque ele gosta muito e ele vai fazer. Gente, ele não nasceu gostando de biscoito recheado. Você viciou ele nisso. Do jeito que você viciou ele nisso, você tira. Ah, é porque eu quero bolacha, eu quero bolacha. Filho, a mamãe não comprou no mercado. A mamãe esqueceu. Não traga para sua casa. Ah, a mamãe esqueceu. No outro dia ele vai pedir. Mas tem banana. Tem não sei o quê. Se a criança tiver com fome, gente, ela vai comer o que tiver. Agora, você tornou o ambiente difícil para você, difícil para os seus filhos, e justifica de que, ai, é porque eles não ficam sem, ai, é porque eles tomam um todinho. Anjo, as crianças não têm dinheiro para comprar. E se você for botar na ponta do lápis o quanto você está gastando com isso, e o quanto você gasta com remédio, porque o seu filho adoece através da alimentação que você está dando para ele, você vai economizar tantos rios de dinheiro. Tem aluna minha que economiza R$ 900 no mês em comparação ao que comia antes. Sabe por quê? Não é porque a vida dela se tornou mais fácil. É porque ela tornou a vida dela, o ambiente dela, um ambiente favorável para os resultados dela. Não tenha em casa aquilo que vai te levar para um caminho que você não quer.
Ai, Nil, mas não sou só eu, é o meu marido. Então, aquele pacote de biscoito é do seu marido. Você tá fazendo o quê comendo ele? É do seu marido. Você usa as cuecas dele também? Gente, começa a raciocinar. Para de ficar usando justificativa para fazer aquilo que te derruba. A família inteira beliscando. Aí, voltando à história da minha família, mamãe fazia um bolo, aí era biscoito cream cracker, né? Biscoito água e sal lá com margarina e tomando chá com açúcar o dia inteiro. Aí chegava à tarde, aí a gente ia comer o quê? Macarrão, porque era o mais rápido. Aí fazia uma panelada de macarrão e era macarrão com molho, queijo e um pouquinho de carne moída. Gente, era um tequinho assim, ó. Um tequinho assim, de carne moída com a panela desse tamanho de macarrão. Não tinha um legume, tinha nada. Aí, quando era à tarde, tinha um pudim, fazia um novo bolo, pipoca. Dá-lhe pipoca com margarina e com óleo, assim, ó. O resto da tarde. Chegava à noite, a gente tava tudo empachado. Mas, ai, vamos pedir uns salgadinhos? Aí a gente pedia coxinha, bolinha de queijo, não sei o quê, com refrigerante. E à tarde, refrigerante também. Isso aí era o nosso domingo. A família inteira parando para comer o dia inteiro. Você acha que num ambiente deste tinha espaço para alguém falar assim, ah, eu quero emagrecer? Não, não tinha, gente. Na época não tinha. Não tinha nem espaço, nem clareza, nem determinação. Não tinha decisão nenhuma de fazer isso. E eu nunca nem cogitei viver de outro jeito, sabe por quê? Porque eu nunca tinha me exposto a um ambiente que as pessoas faziam diferente. No domingo, você fazer uma atividade física. Não, mas treinar é coisa de gente que não tem o que fazer. Academia é para mulher desocupada. Eu escutei isso durante anos da minha vida. Aí eu ia olhar, na época nem tinha tanto rede social, porque hoje foi outro ambiente de derrota total para mulher que está querendo emagrecer. Vai dar uma olhada lá no Instagram. Aí começa a se comparar. Ai, fulana, olha o corpo de fulana. Olha a legging que fulana tá usando e que não tá enorme na bunda dela. Não tá nem transparente porque o tecido não fica repuxando. Olha que Beltrano, olha fulano emagreceu e eu aqui gorda. Aí você começa a se comparar. E a sua mente, para não você não se sentir tão na merda, sabe o que que ela faz? Ela começa a justificar o porquê que você pode fracassar, porque para você é mais difícil. Porque fulana não passa por isso que você passa. Porque Beltrana tem tempo extra, porque o marido dela ajuda, mas seu marido, meu Deus do céu, não dá para contar com ele para nada. Aí você começa a colocar responsabilidades do seu fracasso em outras pessoas e não em você. O grupo do WhatsApp que vive te sabotando, porque a galera chama você para as coisas e você não sabe falar, não. Você não sabe se posicionar, você não sabe lutar em favor dos seus resultados ainda. Você entende que ambiente é clima para ativar os padrões que já existem em você. Não é ninguém que está te sabotando, é você que faz isso. Só que o ambiente é um impulsionador. Ele ativa tudo dentro de você. Ele vai ativar comparação, vai ativar ansiedade, o ambiente ativa a culpa, porque tem mulher que fala assim, ai, Nil, mas é porque eu passo tão pouco tempo com meu marido que quando eu passo tempo com ele, eu era assim, viu? Eu era assim. Ai, Nil, eu passo tão pouco tempo com meu marido, é tão corrida a nossa vida, que à noite, quando é sexta-feira, 9 horas da noite, é o pouco tempo que a gente tem para ficar junto. Então a gente quer assistir uma série, ele quer pedir um lanche, e aí, se eu falo não, depois ele fica chateado comigo. Aí a mulher cede, às vezes era um dia que ela nem tava com vontade de comer lanche. Aí ela vai comer tarde pra caramba, é 10 horas da noite essa mulher tá comendo, porque até esperar esse iFood chegar, ela fica assistindo televisão até tarde. No sábado ela tá só o cacareco, ela acorda tarde, ela não consegue cuidar dela e ela sente culpa porque ela não cuidou dela, mas a culpa veio por outra culpa. A culpa de não ter coragem de falar não pro marido pra ele não ficar dodói. Você tá querendo o mesmo resultado do seu marido? Não. Então você tem que fazer coisa diferente do que ele tá fazendo. Não significa, gente, que de vez em quando você não vai abrir uma exceção, mas você fazer isso porque você quer e não porque o outro vai ficar triste. Você entende? Você está terceirizando a responsabilidade da sua vida, são os seus resultados. Porque no dia seguinte que você está lá frustrada, você nem sabe por que que você fica agoniada, você dá uma patada nele, não compensou a sexta-feira à noite que você ficou lá com ele, não. Raciocina.
O ambiente pressiona, o ambiente pode deixar exausta. E a comida vai virar o quê? Porque quando você tá ansiosa, quando você tá culpada, quando você se sente pressionado, quando você tá exausta, você vai comer mais. Porque comida vira fonte de alívio. A comida vai virar fuga, a comida vai virar recompensa para você. E você acha que o problema é você. Mas o problema tá no que te cerca, é o ambiente te puxando para baixo. Quando você entende sobre essa questão do ambiente, você vai ganhar duas coisas. Você vai parar de se culpar e você vai começar a conduzir sua vida. E você vai começar a aprender a criar um lado de fora que vai proteger o lado de dentro. Você vai deixar com que o lado de fora proteja o que você está querendo construir. Porque emagrecer não é só aquilo que eu como. Para de ser tão ignorante, pelo amor de Deus. Emagrecer é ingenuidade, gente. É uma ignorância misturada com ingenuidade. Você ainda achar que emagrecimento tem a ver com o que você come, tem a ver com o porquê você come aquilo que você come, no horário que você come, na quantidade que você come. Porque o que leva você a comer mais? Você está cansada, não é só o fato de estar com fome. Ah, isso aí determina o que eu como. Não, anjo. Você está cansada. Que você faz quando você está cansada? O que você faz quando alguém te oferece alguma coisa que você não estava nem pensando em comer? Você não estava nem pensando em comer. Alguém chega no escritório com um bolo à tarde, com aquele cheiro que fica no escritório, um bolo de cenoura com calda de brigadeiro, um bolo de fubá com goiabada, até com aquela caldinha assim em cima. Você não tinha nem pensado, ai, que vontade hoje de comer aquele bolo e tal. Não, você não tinha nem pensado. Aconteceu a oportunidade, o ambiente te entregou oportunidade, você nem raciocina, você vai lá, cata um pedaço daquilo, come, tá tão gostoso que você não consegue parar no primeiro pedaço, você vai no segundo, terceiro. O que você faz quando ninguém tá vendo? Porque sabe o que eu fazia? Pro Dan não ficar me enchendo o saco de que eu tava comendo demais, porque eu falava pra ele que eu tava querendo emagrecer, mas aí eu ia ficar comendo as coisas. Aí ele falava pra mim: Você não disse que eu tava querendo emagrecer? Aquilo dava raiva. Aí eu começava a comer escondido. Aí eu pegava um chocolate lá, comia, e eu colocava embaixo de outras coisas que estavam no lixo, pra ele não ver. Gente, ele não ia ver, mas o meu corpo ia mostrar. A balança mostra, a roupa mostra. Não adianta você querer comer escondido. Isso tudo porque você não formou um ambiente ainda que te favoreça. O que você percebe que é o seu maior inimigo hoje? É a sua casa? É o seu trabalho? É a sua família? Conta aí pra mim. De todos os ambientes, quero saber. De todos os ambientes, qual que é o mais desafiador para você? É a sua casa, seu trabalho, sua família? A Sandra colocou aqui, ó. Eu comprar amendoim pro meu namorado, salgadinho, termino comendo, porque eu tô assistindo televisão, a ansiedade toma conta de mim, eu tenho que parar de comprar, né? Vou esconder só pra ele. Sandra, você fica aí, Sandra, que a gente vai resolver esse negócio. Fica aí que a gente vai resolver esse negócio. A Goji falou do pão de papai. Não é pão frito? Não, pra gente era pão assado. Pra gente era pão assado o nome que a gente dava. Ó, qual que é o jeito errado, tá? De você tentar emagrecer. Quando você tenta emagrecer usando só a sua força de vontade. Quando você tenta mudar o seu ambiente com base na sua força de vontade. Opa, bom dia, tudo bom? Beleza. Ó, o jeito errado é você achar que você vai vencer na marra, que você vai vencer sozinha, que você vai vencer no muque, no braço. Você tenta ser forte o tempo inteiro. Só que o ambiente fica te oferecendo queda o tempo inteiro. Imagina aí uma fogueira. Pensa que as brasinhas tudo juntinha. Quando as brasinhas estão juntas, elas ficam vivas, elas ficam fortes, elas ficam quentinhas, não é? Agora pega uma brasinha dessa e coloca no outro canto lá, sozinha. O que vai acontecer com ela? Uma hora ela vai apagar. Ela não apaga porque ela não presta, porque ela é fraca, porque ela não é boa o suficiente. Não, ela só apaga porque ela estava no ambiente errado, não é isso? Mesma coisa acontece com você. Você não é fraca, você só está tentando manter uma chama acesa no lugar que está batendo vento. Vento geladão. Não vai conseguir. Sozinha, não consegue.
Você não vai conseguir emagrecer quando você tentar sozinha. Porque não é só o ambiente, é sua cabeça junto, te puxando pra onde você não quer. É tipo assim, ó. Você tá firme lá, você começa bonitinho o processo. Aí alguém fala assim: ai, fulana, é só um pedacinho. Aí você vai lá e cede. Você tá cansada, a casa tá toda desorganizada. Aí você pensa assim: meu Deus, eu já não aguento mais. Eu mereço. Aí você olha e fala: ah, eu mereço um chocolate. Eu mereço comer uma coisa que eu gosto. Ah, eu mereço um pãozinho com queijo. Você tá sensível, tá de TPM. Aí você vê alguém lá no Instagram que é perfeita, tá viajando pra um lugar que você sempre sonhou em ir, mas você tá quebrada, é na praia, você tá gorda, você nunca vai colocar o biquíni que ela colocou. Aí você começa a se comparar. Aquilo elimina a sua energia, dá mais vontade de comer ainda. Você se afundar. Já que eu tô gorda, agora eu vou ficar gorda pra valer. É assim que a cabeça funciona. Você tá tentando, você tá se esforçando, tá lá no processo, tá comendo seus legumes. Aí alguém olha e fala assim: nossa, fulano, agora você só come mato, só come alface. Você tá ficando muito neurótica, não come mais nada. Não, nem vamos chamar fulana, não, que agora fulana só come alface. Não é sobre fome. Muitas vezes você vai comer porque você tá na pressão, você tá cansada, você fica se comparando, dá gatilho. Aí é igual a Sandra falou aqui, da ansiedade. Gente, como é que a pessoa tá ansiosa assistindo televisão? Ela tá assistindo televisão com o marido dela e ela fica ansiosa. Gente, isso aí é mais comum do que você imagina. Não é pra você se sentir mal, Sandra, mas é pra você saber que você precisa mudar essa realidade aí. Você não tá fracassando. Você só tá tentando se manter acesa num lugar que é frio, sozinha, sozinha. Gente, eu vivi isso na pele. Eu tava com quase 100 quilos, não tinha um nada que servia em mim. Aí eu demorei horrores, eu tinha um evento da empresa. Eu fiquei assim, eu não vou comprar roupa porque eu vou emagrecer até o evento. Não vou comprar roupa porque eu vou emagrecer até o evento. Era uma convenção num resort e eu pensei, eu tenho que emagrecer porque eu tenho que usar um biquíni. Eu tenho que emagrecer porque eu tenho que comprar uma roupa legal. Só que eu fui comprar roupa, a única coisa que servia era calça de elástico. Gente, o dia que eu coloquei uma calça jeans não servia, o dia que eu coloquei uma calça social não servia. As únicas calças que serviam em mim parecia um saco, ficava com aquela barriga enorme dividida em dois. Que eu coloquei, a única coisa que ficou decente sem me espremer foi uma calça de elástico, aquilo me destruiu. E eu já tinha tentado dieta, já tinha tentado fechar a boca, já tinha tentado confiar na minha própria força, na minha disciplina, que não existia. Eu já tinha feito promessa. Eu prometo que se eu emagrecer tantos quilos até tal data, eu vou fazer não sei o quê. Eu já tinha contado com a minha força de vontade. E eu sem voltar para estaca zero. Até que o que mudou nesse jogo aí, que o que eu falei lá no início do nosso encontro, me fez emagrecer meus primeiros 8 quilos dos 30 que eu emagreci. Entrou a oportunidade de eu entrar num desafio. E eu vou ser muito honesta. Eu entrei com aquela coisa de, ai, nem vou apostar muito minhas fichas aqui. Só que o que que tinha de diferente que até então eu nunca tinha tido? Ambiente. Eu não estava mais sozinha. Tinham outras mulheres, tinha alguém para me mentorar, que já tinha passado pelo processo, tinha energia, tinha uma direção. Eu tinha ambiente. E eu sou competitiva. Eu não sei como é que você é com esse negócio de desafio. Como é que vocês são com desafio, gente? Eu sou competitiva. Eu não quero ficar para trás. Eu falo para mim, você não vai perder por WO. Se alguém for melhor que você, parabéns pra pessoa, foi mérito dela. Mas você ficar para trás porque você fez pouco, porque você não deu o seu melhor. Aí a Tati até falou assim, ó, no final, quem tiver o melhor resultado, eu vou dar um presente. Eu lá sabia que presente que era. Eu já queria ser a primeira. E tinha um presente para rolar aí eu falei, eu vou ganhar isso aí. Eu vou ganhar. Gente, quando eu entro num negócio, é para levar a sério. Resultado. O que eu ganhei depois que eu descobri lá no final, porque ela não falou nada do desafio inteiro. Que eu ganhei lá no final, uma sessão de consultoria com ela, individual. Mas nesse processo, como eu estava num ambiente certo, eu emagreci 8 quilos. E depois disso foi que eu consegui ter força para emagrecer os 30. Só que os 8 primeiros quilos que eu eliminei vieram de uma coisa: ambiente. Gente, águia voa com águia. Vocês já escutaram essa expressão? Que águia voa com águia? Como é que você está querendo voar
com ratazana. Porque às vezes não é que as pessoas são ruins, não, viu? Mas às vezes as pessoas estão querendo rastejar pros lugares. Você não tem como voar se você quer ficar presa a quem tá rastejando. E tem gente que tá rastejando, tem gente que só fala de problema, tem gente que você vai trocar uma ideia, você não consegue tirar nada de bom. Tem gente que não é só que você não consegue tirar nada de bom, é que a pessoa suga o que tem de bom em você, porque você sai de lá, você tá assim, ó. Meu Deus, eu preciso me recarregar. Aí é nesse ambiente que vocês estão tentando emagrecer. Pra você emagrecer, você precisa de três coisas. Anota aí, isso vai ser importante para você, tá? Três coisas. São tipos de ambiente. Primeira coisa, para emagrecer, você precisa de um ambiente físico. O que é um ambiente físico favorável? É aquilo que você vê, aquilo que você pega. É o que está na sua cozinha, é o que está na sua casa, é o que está na sua bolsa. Não, se eu abrir a sua bolsa agora, você diz que está querendo emagrecer. Se eu abrir sua bolsa agora, é sucesso ou é vergonha? Tem lá pacote de biscoito, tem lá embalagem de bala. Porque eu falava que eu queria emagrecer, mas minha bolsa era lotada de embalagem de bala. Tem lá chiclete, chocolate, um pacote, meio pacote de biscoito amarrado, porque minha bolsa era assim. Como é que é a sua? Como é que é o seu carro? Como é que é a sua mesa? Como é que é a mesa do seu escritório? Gente, na mesa do meu escritório, lá no trabalho, eu tinha chocolate dentro das gavetas. Eu tinha amendoim dentro das gavetas, dizendo que eu tava querendo emagrecer. Se tá fácil de beliscar, você vai beliscar quando você estiver cansada. Por quê? Quando você tá cansado, você não pensa, você não racionaliza, você não decide direito, você vai lá e vai pegar. Se na sua casa tem amendoim, você vai comer amendoim. Isso é o primeiro ambiente que você tem que pensar. Como é que eu vou organizar meu ambiente físico? Segundo ambiente, ambiente social. É quem te cerca. É a pessoa que te oferece um doce, é a família que te chama para comer o tempo inteiro, é a amiga que fala assim: "Ai, não, relaxa, depois a gente recupera, depois você recupera". Quem que é o urubuzão da sua vida? Porque dentro da minha comunidade, a gente chama essas mulheres de urubuzão. O que é urubuzão? É aquela pessoa que ela não está vivendo o processo de emagrecimento. Ela não está vivendo e querendo ter os resultados que você está querendo. Só que ela se incomoda de ver você avançar. Pensa aí, ó, quem aqui na sua vida fala assim, mas fulana, você tá exagerando. Ah, fulana, mas é só um pedaço. Ah, não, mas já tá bom, né? Porque tem mulher da minha comunidade que escuta muito isso. Não, fulana, mas você já emagreceu demais, viu? Se você ficar mais magra, vai ficar feia. Mulher muito magra fica feia. Aí você olha, a pessoa tá imensa. Será que realmente ela acha que uma pessoa mais magra vai ficar feia? É porque ela não consegue ainda ter força para fazer o processo e é mais fácil ela te puxar do que ela avançar junto com você. Pensa aí, quem são essas pessoas que falam, não, mas você não vai conseguir, mas de novo você vai tentar fazer dieta? Você sabe que isso daí não é pra você? Quantas vezes você já tentou e você não consegue? Às vezes esse urubuzão aí, que é a pessoa que você é uma águia, você quer voar alto, mas o urubuzão fica só em cima da carniça. Só que ele quer que você venha também, porque ele comer carniça sozinha não dá. Você quer voar, você quer ser águia. E o urubuzão quer ficar só ali, ó, rondando em coisa pesada. E às vezes o urubuzão mora com você. Às vezes o urubuzão mora com você. Eu quero saber quem que é o urubuzão aí da sua vida. Pode contar. Sabe por quê? Porque tem, gente. Tem um vídeo aqui da Jane, eu vou te mostrar. Vou compartilhar aqui a tela com você, para quem tá aqui ao vivo comigo. Eu vou compartilhar a tela e eu vou te mostrar. Ó, escuta, escuta o que a Jane falou. Porque tinha urubuzão na vida dela. Olha o tipo de comentário que a galera fazia pra Jane, ó. Presta atenção. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e compartilhar com som, né? Que senão você não me escuta. Uma filha, mas faleceu recentemente, tem 4 meses que ela dormiu. E agora é meu marido e eu. Olha, quando no início da pandemia, eu estava pesando 95 quilos. Aí a médica, a minha nutri, meu filho falou assim, Jane, você tem que emagrecer, porque a pandemia está vindo muito forte, essa virose, a Covid. E ele vai afetar quem tem comorbidade. Você está obesa, você precisa emagrecer.
Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou emagrecer assim de uma hora para outra? Aí pronto, chegou a pandemia, todo mundo em casa. Aí eu tive a ajuda de uma Nutri, me acompanhou, aí perdi, fui perdendo peso durante um ano. Eu perdi 10 quilos. Aí foi para 85. Mas aí depois eu falei assim, aí foi aquele day de desânimo, 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 aí engordei 6 quilos. Aí falei, vou ficar, minha vida toda foi sempre esse efeito sanfona, engorda, emagrece, emagrece, engorda, isso desanima, deixa muito desanimada, a gente não vê uma solução, assim, permanente de emagrecer e ficar magra. Eu não via isso. Aí eu falei assim, não, eu tenho que reagir, mas não tinha força para reagir. A minha vida era em cima da cama, deitada, levantar, fazer o básico, aquele desânimo, o peso no corpo, o peso na cabeça, mandou uma live para mim da Mil. Aí eu falei assim, ah, eu não quero ouvir não, nem a mente mais estava aberta para ouvir nada sobre emagrecimento. Eu falei, não quero ouvir não. Ela assiste a primeira, assiste a live, mas nem assisti toda. Assisti um pedacinho só, eu desliguei, a cabeça não estava dando para poder assimilar, nem entender o que estava passando. Aí eu desliguei. Aí minha irmã falou de novo, Jane, vai ter um desafio. Eu falei, como é esse desafio? Aí ela falou assim, se você gosta de desafio, vai ser bom. Aí me explicou como é o desafio. Aí eu falei, tá certo, eu vou entrar. Você vai entrar? Eu falei, vou desse desafio. Aí entrei nesse primeiro desafio. Foi a chave, a virada de chave na minha vida, esse desafio, emagrecer 21. Primeiro que eu fiz, no ano passado, eu fiz até um ano, em agosto, 19 de agosto. Aí eu comecei o desafio. Aí eu falei, não, eu gosto de desafio, eu vou até o fim. E nesse desafio eu comecei a perder peso. Eu perdi 10 quilos que eu conia e mais os 6 que eu tinha recuperado. Aí eu falei, ah, esse negócio dá certo mesmo, eu vou continuar. Você viu? A Jane conseguiu, através de um desafio, o que ela não tinha conseguido com a nutricionista. Por quê? Porque a nutricionista vai passar dieta, mas ela não vai entregar e aprender, e ensinar você a modelar o seu ambiente. Gente, isso vai fazer muita diferença. Só que para você fazer bem esse processo, e você viu, ó, a Jane emagreceu 10 quilos lá com o processo da Nutri. Só que aí ela parou aquilo. Chegou uma hora que o ambiente pressionou demais. Aí ela engordou 6 quilos. Já estava desanimada. Só que aí, quando ela fez o desafio, ela emagreceu os 10 quilos que ela já tinha emagrecido. Ela emagreceu 6 quilos que ela tinha e mais 10. 16 quilos. E ela demorou um ano lá, ó, com a nutricionista para emagrecer 10. Depois recuperar os 6. Só que em questão de meses, com desafio, a Jane conseguiu emagrecer. Você percebe que muitas vezes o jeito que você está tentando, não é que você não está tentando. Só que o jeito que você está tentando uma coisa, que é o que você coloca no prato. Só que você não está raciocinando sobre o ambiente, o porquê que você está colocando aquilo no prato. E às vezes nem no prato você coloca, você pega do saco mesmo e enfia na boca. Sabe por quê que era tão pesado para a Jane manter esse processo? Porque tinha um monte de urubuzão na vida dela. Olha o que que ela falou aqui. Deixa eu compartilhar esse vídeo com você, para você escutar o que que ela disse. Porque isso aqui ela já tinha começado o desafio, só que agora ela estava preparada. Ela já tinha feito um desafio comigo de emagrecimento, só que agora a Jane estava preparada para não se deixar levar pela galera. Porque olha os tipos de comentário que ela escutou aqui, ó. Tudo urubuzão. Escuta. Você lidar com as pessoas também que às vezes, como eu falo, tem um urubuzão, que no início do processo do meu desafio, tinha pessoas que falavam assim, você não vai comer isso não, porque você está comendo alface, você só come alface. Aí eu falei, não, quem faz que eu só como alface? Ah, como você está magra? Porque no início eu perdi muito peso, né, rápido. Então as pessoas, você está muito magra, você não vai nem sair com a gente. Eu falei, por que eu não posso sair? Porque você está comendo só alface. Eu falei assim, mas qualquer lugar que eu for, eu posso comer o que eu quiser. Tudo que eu quiser comer, eu posso comer. Então no início também teve isso, sabe? As pessoas dizendo, às vezes a gente sempre faz recriações aqui em casa com nossos amigos, aí, você não vai comer isso não, né, Jane? Eu falei, por que eu não vou comer isso? Eu vou comer sim também. Aí as pessoas sempre queriam botar na minha mente que eu estava fazendo dieta restrita e que eu não podia me alimentar com os alimentos que ele ia comer também, né? Aí eu dizia não. E esse não que eu dizia, que eu dizia e digo hoje, é o não consciente, que a minha comida não é restrita. Eu me alimento com qualquer coisa, agora eu sei me alimentar. Você percebe? A Jane ficava escutando esse tipo de comentário. Ei, mas não, nem vamos convidar você não, que você só come alface. Ah, mas você tá emagrecendo muito rápido, porque ela emagreceu muito rápido no desafio. O que eu ensino faz as mulheres emagrecerem muito rápido, porque elas começam a raciocinar, elas formam um ambiente que vai ser mais favorável para elas. Elas têm um ambiente, gente, que se torna mais favorável. Agora, você tentar emagrecer com as suas próprias forças, desculpa, você não vai conseguir. Eu não vou te iludir, você não vai conseguir. E não é porque você não seja capaz, é porque a pressão é grande demais para você dar conta sozinha. Para de ser maluca. Quanto tempo você está tentando sozinha? Tem uma moça que entrou em contato comigo e falou assim, perguntando da terapia de emagrecimento e tal, eu expliquei para ela como funcionava. Aí ela falou assim: "Ai, eu já fechei aqui com a Nutri".
Eu fiz assim, ó, anjo, que você seja muito feliz, que dê tudo certo, mas já sabendo que não vai dar. E não é porque Nutri não é bom, gente. Só que Nutri vai mexer na comida, no prato, não na sua mentalidade, não vai ajudar você a tirar as travas, não vai formar um ambiente mais favorável. Você já sabe, no fundo, você não sabe o que você tem que comer para emagrecer? Ou pelo menos que você não deveria estar comendo se você quer emagrecer? Saber, você sabe. Por que que você não faz? E, gente, eu não sou contra você passar no nutricionista, mas é loucura você achar que isso é o suficiente. Vê o caso da Jane. Emagreceu 10 quilos em um ano. A Jane, em meses comigo, a Jane emagreceu 16. Mas em um ano, ela emagreceu 10 quilos, ela voltou a engordar 6. Por quê? Porque ela não sabia qual era o cardápio que ela tinha que seguir? Ela sabia. Só que na hora do vamos ver, na hora da dificuldade, se você não tiver um ambiente que te apoia para você fazer, se você não tiver pessoas para te ajudarem a lembrar o porquê que você começou, no dia que você tá ansiosa, você saber o que fazer, ao invés de comer. No dia que você tá sentindo culpada, você saber o que fazer ao invés de comer, você vai ser uma magra com prazo de validade. Só que isso te deixa mais frustrada, porque, gente, eu passei por isso. É pior você não ter, você é pior você ter resultados e perder do que você não ter resultado. Porque a sensação de fracasso que te dá de você se esforçar tanto e falar, meu Deus, mas como assim eu tinha conseguido emagrecer 5 quilos e agora engordei 4? Não, não é possível, eu sou burra. Porque a sensação que dá é essa. Mas não é que você é burra. É que você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem força para fazer sozinha. E enquanto você estiver tentando fazer sozinha ou cuidar somente de alguém dizer para você o que você tem que comer, não vai funcionar. Olha para o seu histórico. Eu não preciso falar sobre a sua vida, você mesmo sabe. Olha para o seu histórico. Olha para quantas vezes você tentou desse jeito que você está tentando agora. Quantas vezes funcionou e você conseguiu manter esse resultado por mais de 3 meses? Você já tem a resposta. Não sou eu que preciso falar que não dá certo. Você tem histórico para isso. Então pensa nisso, tá? E lembra que eu falei sobre 3 ambientes que você precisa cuidar? O terceiro é o seu ambiente mental e até o ambiente digital, que é aquilo que você consome. É o feed do Instagram que você vai olhar e você fica se comparando. É um conteúdo que você vê que te gera ansiedade. É um grupo que te puxa para o exagero. É uma conversa sobre o seu processo que te derruba, te desanima. É um ambiente que você entra bem e sai pesada. Quando você cuida disso, você vai ter resultado. Eu já vi isso acontecer com muita mulher, gente. A Thaís mesmo foi uma das que entrou no desafio. Thaís emagreceu em um desafio comigo. Bom dia, tudo bom? A Thaís emagreceu comigo num desafio quase 10 quilos. Quase 10 quilos. A Thaís emagreceu 10 quilos em 30 dias. Foi muito doido, porque a patroa dela voltou de viagem e achou que a Thaís estava doente, que era doença. Era saúde. E era saúde na mente dela, porque ela formou um ambiente, ela se colocou num ambiente onde ia conseguir fazer as coisas acontecerem. Quer ver? Escuta aqui o que a Thaís falou. Presta atenção. Deixa eu colocar o vídeo da Thaís aqui para você assistir. Compartilhar a tela. Escuta, Thaís. Você vê. Eu sou mãe do João Vitor, que ele tem autismo, e quando eu entrei no Neu Saudável, eu era uma pessoa assim que eu era bem, estava triste, triste, mal resolvida, o meu emocional baixo, autoestima baixa, eu estava com 85, quase 86 quilos, e Quase foi aí 86 que quando quilos. eu conheci o trabalho da Nil e veio fazendo toda a mudança na minha vida. De lá para cá, eu mudei. Eu não recebi apoio logo de primeira, né? Eu não recebia apoio da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu marido, ninguém não recebia aquele apoio, não fui acolhida. Mas depois, com a minha mudança, fui fazendo mudanças, e aí minha mãe passou a me apoiar. A princípio, ela achava que eu não ia para frente, né? Devido à condição financeira, porque eu sou diarista, meu marido trabalha de porteiro, então na perspectiva da minha mãe, para poder emagrecer, tinha que ter muito dinheiro, né? Ela achava que tinha que ser coisas muito grandiosas. E quando ela viu que eu mantive a constância e eu consegui ter ótimos resultados na vida, e ela viu que dava assim, certo? E passou a me apoiar e passou até a fazer coisas também. E eu estou no Nil Saudável tem um ano e pouquinho, 1 ano e 4 meses por aí, e isso aí já foi quase 20 quilos embora. Agora eu estou pesando 67 quilos.
Que linda, você viu? De A Thaís... 85. Ai, que linda a sorrisão dela. Gente, Thaís emagreceu 20 quilos. Ninguém apoiava ela. A mãe dela falava que, ó, para você emagrecer, você tem que ser rica, fazer dieta é coisa de gente rica. Filha, você é diarista, você não tem dinheiro. E a Thaís, quando ela manteve a constância, porque ela estava no ambiente certo, com alguém para ajudar ela, para guiar ela para onde ela tinha que ir, no dia que ela desanimava, ela tinha com quem contar. A Thaís emagreceu em 30 dias 10 quilos. E quando ela manteve a constância, foi aí que a mãe dela começou a ver que ela estava levando a sério e começou a apoiar. O que que mudou para a Thaís? Para a Thaís emagrecer 20 quilos aí no total. Foi fechar a boca? Foi cortar o doce? Foi seguir uma dieta? Não, anjo. Ambiente. Ela montou uma rotina, uma comida melhor, movimento, grupo. Isso é o ambiente. Aí depois foi quando ela conseguiu emagrecer. E eu quero que você entenda isso com clareza. Você não vai emagrecer enquanto você estiver sozinha. Não é porque você não é capaz. É porque é pesado. E nada que é pesado a gente consegue carregar por muito tempo. Pensa só no seguinte: se eu falar para você, você já pegou uma cesta básica? Já pegou uma caixa de cesta básica? Você consegue levantar essa caixa? Pensa que essa caixa está em cima da mesa. Você precisa segurar ela da mesa e botar no chão. Você consegue fazer? Consegue, né? É pesadinha, mas você consegue, não é? Agora pensa, você pegar essa caixa, essa cesta básica, e você ter que carregar de onde você tá até o centro da sua cidade, até a praça do centro da sua cidade. Você vai conseguir carregar ela sem parar? Aí não, né? Por quê? Por que que você não consegue? Porque não é só que é pesado, é a distância. A distância que você vai percorrer. Porque uma coisa é você tirar da mesa e botar no chão. Outra coisa é você ter que carregar isso muito tempo. É igual o processo de emagrecimento de vocês, gente. Não é uma coisa que você vai fazer em uma semana. É uma coisa que vai demorar, às vezes, dependendo do modo como você tá hoje, do quanto você deixou chegar nesse estrago que tá, para você limpar isso, para você recuperar isso, vai demorar tempo. Se é algo pesado, você não vai conseguir carregar muito tempo sozinha. E é isso que muita mulher não entende. Agora é diferente, por exemplo, de eu pegar esse celular aqui, ó, e falar: esse celular aqui, você consegue pegar daqui, carregar até o centro da sua cidade? Você consegue até o Japão com ele. Por quê? Porque é leve. O que que torna o processo leve? Ambiente, companhia. Sozinha você desanima, em grupo você vai acelerar. Você não precisa de mais uma tentativa para emagrecer. Você precisa de ambiente, você precisa de direção, de suporte e de acompanhamento. Quando você tiver isso, cara, ninguém te para. Ninguém te para. Eu vou te dar a melhor oportunidade de você resolver isso. De você ter ambiente, direção, suporte e acompanhamento. E você vai fazer isso entrando no desafio Magra e Leve, que eu vou começar depois da Páscoa. Você já anota no seu calendário, dia 6/4. Você vai emagrecer, não é porque você vai fazer uma dieta, ou porque você vai fechar a boca, ou porque você vai cortar o doce. Você viu que a Jane achava que o segredo para ela conseguir emagrecer era ter um cardápio de uma nutricionista. Emagreceu 10 quilos e engordou 6. Você sabe como é que ela resolveu o efeito sanfona? Ela mesma falou. Foi quando ela entrou no desafio e tinha um ambiente. Quando ela estava preparada para aqueles comentários de urubuzão, de ai, agora você come só alface. Ah, mas você não vai comer isso aqui que a gente está comendo, né, Jane? Porque você está em dieta. E ela tinha tranquilidade, porque eu ensinei para ela como é que faz. De falar assim, eu posso comer o que eu quiser. E ela, de fato, comia e emagreceu 16 quilos. Por isso que na próxima segunda-feira, dia 6 de abril, assim que acabar a Páscoa, eu vou começar o desafio Magra e Leve. Nesse desafio, você é capaz de emagrecer até 5 quilos. Mas o principal não é o número que você vai ter. É você sentir que você não está sozinha, que você está no caminho, que você tem direção e que você tem ambiente. O grupo é como se fosse a fogueira para você se manter acesa durante o processo. E lembra, você vai parar de ficar andando com urubuzão, com a galera que é pesada, que reclama. Você vai começar a voar com águia. Só que águia voa com águia. Para você voar alto,
você tem que ter companhia, porque aquilo vai te manter no alto mais tempo. Se você quiser estar comigo nesses 7 dias, você vai lá no meu Instagram, tem um post fixado lá, e você vai digitar desafio, ou você vai direto no link da bio no Instagram e já faz a sua inscrição. Eu vou te passar o caminho para você conseguir trabalhar o seu emagrecimento com leveza, tá bom? Lembra que antes de você ser uma mulher magra, você precisa ser uma mulher leve. Leve o suficiente para você parar de se punir e firme o suficiente para você escolher o ambiente que te sustenta. O desafio, eu quero deixar isso muito claro, é a primeira vez e provavelmente a única que eu vou fazer esse desafio gratuito. Sabe por quê? Porque eu quero que te dá a oportunidade, eu quero que você tenha um ambiente para você falar assim, meu, agora vai. Eu queria que tivessem me dado esse ambiente antes. Eu tive que me expor a esse ambiente quando eu estava no fundo do poço. Se você sente que você já está agora no fundo do poço, pronto, você tem que estar no desafio. Agora, se você ainda não está no fundo do poço, não deixa chegar, não, anjo. Faz algo melhor por você, tá bom? Faz a sua inscrição. São 7 dias que você vai estar comigo. Nesse desafio, a gente vai passar 7 aulas. A gente vai ter aula ao vivo todos os dias, sempre com uma direção para você cuidar da sua mentalidade. A gente vai destravar, desbloquear aquilo na sua mente que está te impedindo de avançar. Só que isso agora num ambiente favorável, num ambiente onde você vai ter direção, você vai ter encontros comigo, você tem um guia, o material já está disponível. Quando você entrar no grupo, você já vai lá na descrição do grupo, tem um link lá para você já baixar o seu guia. No guia tem os 7 segredos do emagrecimento. No guia tem a direção do que você tem que fazer. No guia tem o seu checklist diário. Tem tudo que você precisa para fazer esse desafio ser um sucesso. Tem as orientações para você tirar suas medidas, para você saber como você está agora, para você comparar como é que você vai ficar 7 dias depois. Todo o guia para o desafio está lá. E você também tem a oportunidade de receber um diagnóstico individual para entender o que está travando a sua mente, o que está travando você de avançar no seu processo. Pode ser ansiedade, pode ser angústia, pode ser raiva, pode ser perfeccionismo, pode ser você se doar muito para o outro e quando você vai cuidar de você, você está sem energia e você se sente culpada de falar não para o outro. Tem várias coisas que podem estar sabotando o seu processo. Qual que é a trava que está te impedindo de não só começar, porque até você começa, mas você não mantém. Tem como descobrir isso. Para todas as mulheres que fizerem o desafio, para todas que fizerem chegarem até o final, eu garanto que eu vou entregar um diagnóstico online para você conseguir, com esse diagnóstico, já saber o que você precisa fazer, onde você precisa trabalhar para desbloquear. E para quem tiver o melhor resultado no desafio, vai receber uma consultoria comigo para montar o seu plano para emagrecer até 30 quilos antes do ano acabar e uma caixa de produtos naturais de castanhas de sementes da DIA para você conseguir ser mais saudável e ter coisas gostosas para você comer na sua casa nesse processo. Então, assim, não tem justificativa nesta terra para você não participar, a não ser que você não queira tanto assim os resultados. Mas aí é sobre você, cada um tem o seu momento. Eu preciso aprender a respeitar isso. Só que o desafio é gratuito. São só 7 dias. Você vai conseguir entender a trava da sua mente. Você tem a possibilidade de montar um plano personalizado que as minhas alunas pagam R$ 10.000. Para ser certa, R$ 9.997. É o valor que as minhas alunas pagam no individual para montar o plano delas. Eu vou montar o seu. E você tem a oportunidade de receber uma caixa de produtos naturais na sua casa, se você for como eu. Se você for como aquela pessoa que fala, meu, eu nem sei que premiação que é, mas eu vou ganhar esse negócio. Eu vou fazer, eu vou entregar meu melhor, porque eu não vou perder por WO. Se você for essa pessoa, parabéns. O lugar do ambiente, o ambiente do desafio, o lugar no desafio vai ser o melhor lugar. Agora, se você for uma mulher curiosa, uma mulher que, ai, deixa eu ver como é que funciona esse desafio, nem entra. Nem entra que você vai fazer você perder o seu tempo e eu vou perder o meu. Eu não quero um número a mais lá no grupo, eu quero alguém determinado a mudar. Se você for essa pessoa, você entra no desafio. Se você for a pessoa só de curiosa para ver o que tem no e-book, desculpa, o ambiente do desafio não é para você. Você tem que sofrer mais, você tem que passar mais lástima, você tem que entrar no provador como eu entrei e chorar lá dentro para você saber
que você não tem que aceitar esse corpo horrível que você tá, que não atende aquilo que você quer. E eu não tô falando que seu corpo que Deus te deu é horrível, mas a imagem que você olha não te agrada. Eu me sentia horrível. Até que eu aprendi a honrar o corpo que eu tenho enquanto eu construo o corpo que eu sonho. Só que se você não tá construindo o corpo que você sonha, a única coisa que você tem é algo que você não gosta. E isso é horrível. Não, você merece mais do que isso. Só que você tem que primeiro aceitar isso. Não sou eu quem vou te convencer. Não sou eu que vou te convencer o quanto é mais gostoso você ter uma relação sexual com seu marido quando você tá com um corpo que te agrada. Você bota uma lingerie e fica bonita. Não sou eu quem tem que te convencer que você merece usar a roupa que você quer e não a que serve. Não sou eu que tenho que te convencer de que você tem a possibilidade de ocupar um lugar menor no banco do ônibus ou no banco do carro sem ficar apertando uma outra pessoa, sem ficar invadindo o espaço de outra pessoa. Porque eu já passei por isso e eu sabia o quanto era desconfortável. Gente, eu entrava num avião e eu ficava assim, ó, imóvel, para não incomodar outra pessoa, porque eu estava ocupando muito espaço. Eu estava invadindo o espaço do outro. Isso para mim era horrível. Como é para você? Como é para você sair de casa e saber que nenhuma roupa fica boa, que você perde até a vontade de ir pro rolê? Você perde até vontade. Quando você pensa que você vai para uma festa, quando você pensa que vai para um casamento, aquilo causa em você uma ansiedade, porque você parece não vai caber nada. Não tem nenhuma roupa. Gente, a tortura que eu passava quando eu ia para casamento e usava aquelas cintas que faltava, meu Deus, faltava vomitar sangue pela boca. De tanto que me apertava para eu poder ficar bonita. Só que eu ficava bonita diante dos olhos das outras pessoas, mas eu sabia o quanto era torturante eu ter que ir no banheiro e pensar assim: meu Deus, eu nem vou beber muita água, nem vou beber refrigerante tanto, nem vou beber muito líquido, porque se eu tiver que ir no banheiro para fazer xixi, e tirar essa cinta, eu não sei se eu consigo botar ela de volta. Eu passei por isso. Agora, se isso não dói tanto em você, às vezes você vai ter que sofrer mais. Sofrer de não conseguir subir uma escada, de não conseguir amarrar o próprio sapato, o próprio tênis, de precisar de alguém para poder arrumar a fivelinha da sua sandália. Você tem que ter autonomia, mas você tem que se tratar com respeito para isso. Eu tô aqui para te apoiar, mas eu não tenho como despertar em você um desejo que não existe. Agora, se você tem o desejo de mudar essa realidade, anjo, tamo junto. A gente vai fazer esse trem dar certo, tá bom? Faz a sua inscrição no desafio, link na bio do Instagram, ou você vai lá no post que tá fixado do desafio, que explica sobre o desafio, mostra o resultado de outras alunas minhas que participaram de desafio. Aí você escreve lá, desafio, que eu mando no direct para você as informações. Mas a gente vai começar no dia 6/4. Com ou sem você. Eu espero que seja com você, porque sua vida pode ser transformada, tá bom? O que você vai estar comigo esses 7 dias, você talvez nunca tenha tido em lugar nenhum. Eu tenho certeza que você não teve em lugar nenhum, porque se você tivesse tido o que eu vou te entregar nos 7 dias, você já tinha tido resultado. E mantido esse resultado, tá bom? Te espero. Um beijo, fique com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que gostoso ver as carinhas de vocês. Muito, muito bom. E qualquer dúvida que você tenha sobre o desafio, pode mandar um direct para mim. Eu vou responder todos os directs que tiverem lá no meu Instagram. Tá bom? Beijo, muito bom ter vocês. Espero vocês no desafio, hein? Dia 6, a gente tem a nossa primeira aula ao vivo. Por isso que você tem que estar no grupo. No grupo você já recebe o guia e lá na descrição do grupo também tem um link para você poder preencher se você quiser receber o seu diagnóstico. E no final do preenchimento você baixa um e-book de receita e de chás que vão te ajudar no emagrecimento. Tá um chuchuzinho, gente. Eu tô entregando o meu melhor nesse desafio. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena você estar lá, tá bom? Para o seu próprio bem. E vai ser uma alegria saber que chegar no final, eu quero muito, muito resultado. Por isso que eu tô falando que não é pra mulher curiosa. Se você for entrar para não querer ter resultado, não entra. Que eu sou sedenta por resultado. Eu quero ver vocês no primeiro ou segundo dia falando assim: Nil, eu já emagreci 1 quilo. Nil, eu emagreci 2 quilos. Eu quero esse tipo de resultado. Então, se for para você não ter esse resultado, você nem entra. Tá bom? Mas se for para você ter resultado, você vai estar no melhor ambiente. Beijo!